Olá, gente querida! Hoje é o dia 1º de agosto. A Igreja celebra a memória de Santo Afonso Maria de Ligório. Nós estamos na segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum e estamos lendo a seção do pão do Evangelho de Mateus. Hoje o texto é de Mateus 14, de 13 a 21. Naquele tempo, quando Jesus soube da morte de João Batista, partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que a multidão se sentasse na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, Jesus fica sabendo a notícia da morte de João Batista. E ele, com precaução, se retira para um lugar deserto e afastado. A notícia da morte de João, no Evangelho de Mateus, é como que a antecipação do próprio destino de Jesus, a antecipação do seu martírio, a antecipação da sua morte redentora na cruz. O clima é de tensão. O ambiente todo respira muita tensão. É por isso que Jesus se retira para lugares desertos e afastados. Quando Jesus chega nesse local deserto e afastado, ele percebe que as multidões já o seguiram. E ele encontrou uma multidão imensa de doentes e de famintos. E Jesus nutre um sentimento que não é somente um sentimento, é algo muito mais do que um sentimento. Compaixão. Em grego, ter compaixão se diz splanchnisomai. É alguma coisa que tem a ver com as entranhas, com o nível mais íntimo do ser humano. Jesus se revolve em seu interior. Ele se revolve nas suas entranhas. É como que a sensação da mãe que no útero materno sente a dor ou a alegria pelo seu filho que vem ao mundo. Compaixão. Em hebraico, a palavra rachamim provém exatamente do útero materno. É um sentimento, uma atitude tão profunda como que é a atitude de uma mãe
que sofre em dores de parto pelos seus filhos. Multidão de doentes, multidão de famintos. Jesus alimenta o povo com o pão da palavra, alimenta o povo com o pão da palavra de Deus para reforçar a fidelidade ao Senhor. Alimenta aquele povo também com o pão material, assim como Moisés fizera outrora lá no deserto. Agora, o Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo, não somente alimenta a multidão faminta, mas ele oferece pão aos discípulos, para que os discípulos distribuam à multidão. A frase mais importante desse relato é: dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. É isso que Jesus pede aos seus discípulos. O texto aqui tem fortes alusões eucarísticas. O corpo de Jesus é alimento. Ele doa a si mesmo. Ele doa o seu tempo, ele doa os seus dons, ele doa os seus bens, ele doa as suas energias. Ele doa a sua vida inteira, o melhor de si, entregue por amor, por compaixão. A morte do profeta João Batista tem consequências. A morte do profeta João Batista faz com que Jesus fique mais cauteloso. Ele se refugia no deserto. E no deserto, ele alimenta, por meio dos discípulos, a multidão faminta, com o pão do deserto, vida doada pela vida do povo. Devemos comparar esse banquete novo que Jesus realiza, selado no sangue do Filho de Deus, devemos compará-lo com o banquete de Herodes. No banquete de Herodes, os ídolos do poder, o ídolo da morte, faz com que no banquete de Herodes o resultado final é a cabeça do profeta João Batista num prato. No banquete de Jesus, o Filho do Homem, o Filho de Deus, alimenta e doa vida. Cura, sacia, liberta, alimenta com o pão material, alimenta com o pão da palavra. Jesus, de fato, é o Filho de Deus que alimenta o seu povo porque doa a vida. No fundo, o Evangelho de Mateus quer nos dizer que ali está quem é maior do que Moisés. No Evangelho de Mateus há uma seção chamada seção do pão. De 14, versículo 13, até 16, versículo 12. São 2 capítulos dedicados ao pão e à temática da multiplicação dos pães. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que o profeta Elias. É um banquete de sabedoria. Assim como outrora a sabedoria preparou o seu banquete e convidou aqueles especialmente escolhidos, agora é o próprio Jesus que, por meio de suas palavras, do seu exemplo, do seu testemunho, também nos chama e nos oferece a salvação. Como disse, no texto de hoje há fortes alusões eucarísticas. O alimento que Jesus oferece é alimento do novo povo de Deus. Sobraram 12 cestos, símbolo do novo povo de Israel, de um novo começo. Também a bênção que Jesus faz é tipicamente uma bênção de Beracá. É uma bênção com fortes alusões eucarísticas. Eu diria assim, o texto de hoje nos diz com muita clareza, é tempo de cuidar, com paixão, padecer com o outro, compadecer-se. É tempo de cuidar. Jesus cuida, Jesus alimenta, Jesus cura, Jesus tem compaixão. É preciso haver também uma mudança na lógica dos discípulos. O milagre do pão abençoado é, na verdade, uma antecipação da revelação da identidade profunda
do Filho de Deus, pão verdadeiro descido do céu. A igreja ouve, a igreja escuta a voz de Jesus. E aqui, em Olinda e Recife, no 18º Congresso Eucarístico Nacional, em novembro, a igreja dará uma resposta tão bela, tão efusiva. Dá-lhes vós mesmos de comer. Temos dado de comer com o pão da palavra, com o pão eucarístico, mas também com o pão material, o pão da dignidade dos filhos e filhas de Deus. Também você pode compartilhar um pouco do que você tem para que outros filhos de Deus se alimentem no dia de hoje. O meu abraço, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Deus os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir.